Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, como vocês já viram aí no título, eu vou trazer para vocês um unboxing de um dos smartphones mais esperados desse finzinho de 2020, que é o iPhone 12. E esse cara aqui é o 12, não é o Mini, nem o 12 Pro, nem o 12 Pro Max, e foi a minha recomendação para vocês em todos os últimos vídeos. Aliás, antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que esse smartphone já está à venda. Tem links aí na descrição para todos os modelos, do Mini até o Pro, no site da Magalu. Ah, e não se esqueça, quando você abrir os links da descrição, que você me ajuda comprando por eles, obviamente não vai pagar mais caro, ao contrário, você pode pagar mais barato. Você vai ver lá Magazine Mundo Geek, porque é uma parceria com o site da Magalu, Magazine Luiza, e cada loja tem que ter um nome específico para quem for divulgar. Então o meu é Magazine Mundo Geek, mas eles e todos os produtos que eu indico na descrição são vendidos e entregues pela Magalu. Feito o disclaimer, bora lá, eu tô com esse modelo aqui, que é o 12, que eu já recomendei para vocês, que eu acho que vai ser o melhor custo-benefício dos 4 iPhones 12 que foram lançados. O modelo é o preto, como já dá para ver aqui na caixa, ó. Dá para ver na câmera aí de baixo que é o pretinho e é a cor do aparelho que vem na caixa. Essa é aquela caixinha fininha que a gente já vai abrir. Olha que caixinha bem compacta e tem um motivo sério para ele ser compacto, né? A Apple tirou o carregador e o fone de ouvido dos iPhones 12 e ainda deu uma subidinha de preço. Enfim, quer conferir os preços? Vai aí na descrição, se você optar por comprar também, já falei, tem links na descrição, tudo separadinho, inclusive case e película também para esses caras. Bom, bora lá, já falei demais para a introdução do vídeo, vamos abrir esse cara e ver o que vem dentro. E se liga, não é só um unboxing, eu vou tirar todas as dúvidas praticamente de quem quer adquirir um dos 4 modelos. Bom pessoal, olha aí, já tinha mostrado, mas aqui vai de novo a caixinha do bicho fininha, porque não temos mais carregador. Olha só, que fininha aqui é a caixa, não temos carregador, esse é o preto e eu optei pelo preto porque eu já tinha pego o vermelho, já tinha tido o branco, já tinha tido um amarelo, a opção era o verde, mas eu falei, vou de pretinho para lembrar do meu iPhone 4S das antigas. Bom, caixinha fininha e não precisamos de faquinha, ó. Olha o lacrezinho tá aqui, é só puxar e vamos para aquele barulhinho sensacional. Eita, nós, olha aí. A caixinha agora sem nada, branquinha com a cor. E vamos lá, ó, não é difícil não de escorregar o bicho. Olha aí, olha o garotão aí, o Black, o pretinho, o iPhone 12, cara. Modelo de 128, que é a minha recomendação. Óbvio, se você não tiver grana o suficiente, vai de 64, mas o de 128 é o que eu recomendo. Vamos tirar ele aqui, ó, vou deixar ele aqui de levinho que o bicho tá zero. Vai ficar aí, filhão. E olha o conteúdo da caixa, que sensacional. Temos um cabo Lightning, né? Cabinho Lightning aqui, ó. Um cabo Lightning numa ponta para você carregar o seu smartphone e na outra ponta é um cabo USB tipo C. Nem todo mundo vai ter carregador para esses smartphones. Principalmente a galera tá acostumada a ter carregador que uma ponta é USB-A. Então eu tenho vários desses aqui, mas se você não tiver sequer carregador ou se não tiver, na descrição tem link para carregador para esse cara aqui também na parte de acessórios e não vem carregador, só vem um cabinho para você ligar no seu notebook, no seu MacBook, onde você queira que tenha USB-C para carregar o seu smartphone, tá? Dentro da caixinha ainda vem a chavinha de ejeção de chip, ó, e vem um adesivinho, olha só a Apple ajudando o meio ambiente, com um adesivinho só, não vem dois, um só adesivinho para você colar no seu carro. Você já deve ter visto por aí, né? A galera colando no carro. Faça isso não. Aí você deve achar que vem mais alguma coisa aqui. Vem. Não vem mais nada. Não tem mais nada aqui, ó. Zerou. Vamos pegar o bichão aqui. Olha aí, galera. O pretinho que pega a marquinha de dedo aqui, mas nem tanto, ó. Não achei que pegasse mais. Não pega tanta marca de dedo. As duas lentes aqui atrás, o 12 e o 12 mini tem duas lentes, a grande angular e a normal, que os fabricantes chamam de grande angular e ultra grande angular. Aqui na lateral esquerda, aquele botãozinho para deixar no modo silencioso, botão de volume para cima e para baixo na esquerda. Na direita a gente só tem o botão power. Isso aqui não é um sensor de digital não, tá? Poderia ser, mas é só mais uma anteninha. Na parte de cima aqui a gente vê nada além dos risquinhos aqui para as antenas. E na parte de baixo, saída de áudio e a conexão
Lightning para carregar e transferir os dados, tá bom? É óbvio que tem áudio estéreo aqui e vamos tirar isso aqui, vamos, ó. Ó o barulhinho. Eita, olha que já dá para ver aquele enorme note aqui, ó. Olha o bigodão aqui. Eita, nós. Vamos ligar essa tela, galera? Ah, mas antes de ligar a tela, esqueci de mostrar aqui, ó, a gavetinha pro chip, tá? Ele é dual SIM. Você pode colocar um chip de operadora físico, um SIM normal, né? Um nano SIM, ou você pode colocar um nano SIM e um eSIM habilitando na sua operadora, tá? Vamos ligar o bichinho aqui, ó. O botão é desse lado. Vamos apertar e vamos ver. A maçãzinha já apareceu. Olha aí o bicho. Galera, esse cara aqui você pode encontrar em 5 cores, tá? O azul que todo mundo tá pegando, então eu decidi não pegar o azul. Você pode encontrar o verdinho, que é legalzinho. O vermelho, que eu já tive a cor vermelha. O branco e o preto. Eu falei, vou de preto esse ano. Então temos o preto. Lembrando que o 12 Pro e 12 Pro Max tem 4 cores. Bom, bora lá. O bicho tá ligando, já tá dizendo rolar. Olha o note aí, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra ver o piscando aqui também já. O Face ID está presente. E óbvio que esse note aqui vai ser mais notável no Mini, tá? Você tem eles do mesmo tamanho, vai ser impressão de menor no 12 Pro Max e o 12 Pro e 12 do mesmo tamanho são exatamente, e no Mini vai parecer um pouco maior porque a tela é um pouquinho menor. Bom, esse é o 12, que é a minha recomendação. 12 de 128 eu acho que você vai sem errar. Pessoal, lembrando que esse modelo aqui tem 6.1 polegadas, igualzinho o Pro. Tá? 6.7 você vai encontrar no 12 Pro Max, tá? E o Mini é menor ainda, tá? O Mini é o menorzinho de todos. Só não peguei o Mini porque eu acho que a bateria vai decepcionar. Antes de prosseguir aqui, pessoal, eu vou falar para vocês de algumas diferenças. Uma diferença que dá para ver aqui na traseira desse cara é que o 12 Mini e este que é o 12 não tem o sensor LiDAR atrás, que é um sensor que está aí para fazer profundidade de campo, para fazer leitura de ambiente, para ajudar no modo retrato, principalmente à noite, para ajudar no seu foco. Eu confesso para vocês que não vi muita diferença ou quase nenhuma em todos os milhares de testes que eu vi. Então, na real, vai fazer diferença para poucas pessoas. Todos eles têm Face ID, todos eles têm o chip A14 Bionic, que é a nova geração. É muito rápido. Bom, o iPhone 11 com o A13 já era rápido. Cara, a geração anterior ainda com o A12 já era rápido. Enfim, você tem uma versão mais rápida ainda, agora com processo de fabricação de 5 nanômetros. Então ele é mais eficiente energeticamente, porém esses caras têm 5G, que vai consumir um pouquinho mais de bateria. Vamos testar e vou trazer informações para vocês. Não tem bateria melhor o 12 Pro, tá? 12 e 12 Pro são iguais no tamanho, 6.1 polegadas, iguais na bateria. Todos eles agora, desde o Mini, tem a mesma tela também, o display XDR da Apple, e a proteção do vidro é aquela proteção 4 vezes mais resistente. Cara, pelos testes que eu vi, é difícil de quebrar esse cara. Bom, se na frente ele é bem resistente, a traseira é um pouco menos resistente. Você não tem o Ceramic Shield aqui que você tem na frente, na traseira. Então a traseira é mais facinho de quebrar, e a construção do 12, que é esse, e do 12 Mini, é uma construção, se o foco viesse, né? É uma construção em alumínio, enquanto o 12 Pro e o 12 Pro Max, a construção é em aço, tá? Aço inoxidável de qualidade cirúrgica. Compensação, o 12 e o 12 Mini são mais leves por serem alumínio. E pessoal, a resistência à água nesse aparelho aqui, nesses aparelhos, né, de todos, do 12 Mini ao 12 Pro, foi melhorada. Eles estão resistentes agora até 6 metros de água, 6 metros de profundidade por até 30 minutos. Porém, continua aquela, né? Ele é resistente, mas se der ruim com o seu aparelho por conta de água, a Apple não te dá garantia. Então é FUDs. Lembrando que esse cara aqui começa em 64, 12 Mini e 12 começa em 64 de armazenamento, que eu acho pouco. Só vá de 64 para 12 e 12 Mini se você não tiver a grana realmente. E tem de 128 e 256. Já o 12 Pro e 12 Pro Max começa em 128 e vai até 512, tá? Enfim, bora lá fazer as primeiras configurações e já vamos voltar aqui. Bom, pessoal, depois de bastante tempo eu configurei todo o dispositivo. Voltei meu backup do último, que era o iPhone SE 2020. Instalei mais uns aplicativozinhos e só isso já usou 24 GB do 128. Por isso que eu falo, galera, 128 é o legal, 64 você vai ficar
bem limitadinho. Mas se a grana só der pro 64, fazer o quê? Bora de 64. Já configurei também o Face ID, cara, é instantâneo, não tem... Seria bom a gente nessa época agora ter um desbloqueio por digital, mas não tendo, cara, se apertou, não dá nem tempo, já tá pronto para estralar o dedo para cima e desbloquear. Bom, vamos para a câmera aqui de cima, ó. Olha o bichão aí, ó. Já instalei todos os aplicativos, voltei, né, os aplicativos que eu estava utilizando por último. Acabei comprando o meu Filmic Pro e o Filmic Remote pro iOS, que eu não tinha comprado ainda, porque eu só tinha pro Android. Aliás, pro Android eu tenho fotografia também. E voltei tudo aqui, ó. Se a gente rolar para cima aqui, ó, para a última, já tem os atalhos prontos por categoria, né? Eles estão agrupados aqui, você pode clicar em qualquer um deles. Já configurei meu WhatsApp e tudo mais. Se a gente arrastar aqui no cantinho direito, tem as configurações. Aqui você pode gravar a tela, gravar áudio, você pode ajustar o brilho e o som, você pode espelhar a tela, enfim, esses são os atalhos. E se você arrastar na parte esquerda, normal, você tem as configurações e alguém mandou um direct para mim aí. Enfim, galera, olha só, parece que as bordas agora estão mais... da beirada até aqui parece que ela é mais evidente, porque o dispositivo está quadradinho. E a sensação de voltar, cara, a um smartphone quadrado nas beiradinhas é realmente nostálgico pra caramba. A pegada é muito boa, ó, sem mentir pra vocês. É muito gostoso. Eu acabei de comprar a minha capinha, aliás, vou deixar o link aí na descrição para comprar a capinha. Comprei a capinha e o case. Rola lá pra baixo, depois de todos os modelos de iPhone que eu vou deixar aí, você vai encontrar capinha e película para ele também, ó. Marca de dedo pega, viu, galera? Na lateral não, como eu disse, é ao contrário do iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, mas na traseira pega. Esse vidro aqui não é resistente igual o frontal, que é o Ceramic Shield. A tela aqui, cara, é aquela tela Super Retina Display. E como eu disse no começo do vídeo, não tem diferença para nenhum dos modelos, tá? Esse modelo tem, o 12 mini tem, o 12 Pro Max tem, todos eles têm a mesma tela, tá? Todos eles. O 12 e o 12 Pro Max, resolução igual, 1170 por 2532, 460 ppi de densidade. Tela OLED HDR, galera. HDR. Bom, pessoal, tem o True Tone aqui também, não dá para ver aqui, mas ele ajusta com mais frio, tom mais frio ou mais quente de acordo com o ambiente. Cara, o brilho aqui é diferente. No 12 mini, no 12, aliás, vocês têm brilho que vai até 626 nits. O brilho pico máximo é 1200, mas o máximo normal sem pico é até 626 nits. O Pro e o Pro Max vão até 800 nits. Então tem um pouquinho mais de brilho para você utilizar aí ao ar livre num dia bem ensolarado. Eu tinha falado no começo também que esse dispositivo aqui, galera, ele é de alumínio. O 12 mini e o 12 é de alumínio, então ele é bem mais leve. Meu foco tá dando uma trabalhada hoje aqui. Esse cara aqui pesa 162 gramas apenas, tá? O Pro, que é exatamente o mesmo tamanho, não muda nada além da câmera aqui atrás e algumas outras coisas que eu já vou falar, pesa 187 gramas. Pessoal, uma coisa diferente aqui, mais uma diferença, além da câmera que o Pro vai ter e esse aqui não tem, então por modo retrato o Pro tem e o Pro Max tem. Diferenças tem ainda entre o Pro Max e o Pro, que uma é lente 52mm, outra é 62, se eu não estou enganado, ou 65, não me lembro. Enfim, este cara tem 4 GB de RAM e o Pro e o Pro Max tem 6. 12 mini e 12 normal tem 4 GB de RAM. Além de algumas outras diferencinhas, tá? O Dolby Vision, por exemplo, você gravar no modo HDR Dolby Vision, este cara aqui só grava até 4K 30. Só não, é muito bom. O Pro e o Pro Max você consegue gravar em 4K 60 utilizando o Dolby Vision também. Então aqui é só até o 4K 30. Na frontal é igual, então na frente eles vão ter a mesma gravação no HDR Dolby Vision. E diferenças para o Pro, tem estabilização de sensor, tem a outra câmera telefoto também lá atrás e também tem 6 GB de RAM. Acho que vai fazer diferença 2 GB de RAM a mais no modelo Pro e Pro Max? Não. Eu vou falar mais uma vez, é o melhor custo-benefício. E também vou evidenciar, se você colocar lado a lado, fizer testes sintéticos, óbvio que o 12 Pro e o 12 Pro Max é para ter um desempenho melhor ao longo do dia. Mas esse cara é o melhor custo-benefício, sem dúvidas. E se você ainda achar que a bateria do Mini dá para você e quiser ir do Mini, o Mini seria a minha ida esse ano.
mas não peguei por conta de muitos vídeos que eu vi indicarem que a bateria, para mim, não seria legal. Esse ano, todos os dispositivos da Apple dessa linha 12 tiveram a abertura aumentada de 1.8 para 1.6, então entra mais luz, a câmera vai estar melhor para o low light, tá? No modelo 12 mini, 12 e 12 Pro o sensor ainda não é tão grande, no 12 Pro Max o sensor é maior, além da estabilização que eu já disse. Todos eles então tiveram uma melhora, aumentaram a abertura para f1.6, tá? A câmera ultra wide aqui nesse cara, tá vendo aqui, ó? A câmera ultra wide permanece de 2.4, então 1.6 e 2.4. À noite então não vai ser um espetáculo, mas a gente vai fazer os testes obviamente. Outra diferença que não tem aqui no 12 e nem no 12 mini é o Apple Pro RAW, que vai estar disponível só nos Pro, porque é o Pro RAW, que é o arquivo cru para quem gosta de fazer fotografia e não precisa necessariamente utilizar o modo profissional, ele vai conseguir fazer no automático e gravar um RAW muito foda. Você vai ter só no Pro e no Pro Max para quem gosta de ter liberdade ao extremo para fazer as edições. No 12 e no 12 mini não tem. Quanto às gravações, eles continuam fazendo o 120 ou 240 fps em modo slow, você consegue fazer 4K 24, 4K 30 e 4K 60. Faz 4K 60 na frontal também, lembrando que eu acabei de falar, Dolby Vision no 12 e no 12 mini somente até 4K 30. Acho que você não precisa de um 12 Pro e de um 12 Pro Max. Principalmente se o dinheiro não der para alcançar, você não vai ter fotos piores. As fotos são exatamente as mesmas. Se inscreve no canal porque a partir de hoje começam os testes. Eu vou vir aqui falar sobre a bateria, mais ainda para ver qual que é dessa bateria, quanto que dura. E eu vou trazer testes de foto e de vídeo, então se inscreve no canal. Se gostou, já falei, tem link na descrição para o case película e para os iPhones. Comprando você ajuda o canal. Eu sei que vocês gostam de ver fotos e vídeos, mas eu não faço teste com luz controlada aqui dentro do estúdio. Então se inscreve, amanhã já vai sair teste de foto e de vídeo. Se inscreve agora que você vai ser notificado. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Bom, resumão desse cara aqui, depois desse unboxing gigante, os vídeos por aqui são gigantes. Cara, a pegada é espetacular, é muito bom, muito legal, muito voltar a ter essa sensação de pegar um smartphone assim, sentir a lateral, parece que não tá um negócio solto na tua mão. É diferente, óbvio, do 4S que eu tive há muito tempo, porque o 4S era bem menor, né? A pegadinha era melhor ainda, mas é uma tela de 6.1 agora, muito boa de segurar nas mãos. O áudio aqui eu não mostrei, mas eu vou mostrar em outro vídeo, vai ter review também. Não é um áudio que me deixou assim tão contentão enquanto eu tava voltando o backup aqui. Enfim, esse é só o unboxing, não só, né? Eu já trouxe aqui alguns aspectos para vocês fazerem a compra certa e não errarem na hora de comprar. Bom, pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha com a galera, porque vai sair vídeo amanhã já de foto e de vídeo. Bom, é isso aí então, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.